Olha, hoje eu tenho um negócio muito especial para compartilhar com vocês, principalmente para aqueles nômades digitais ou aspirantes, quem quer ser um nômade digital, que está querendo aumentar, diversificar ou criar as suas fontes de renda. Quem assistir esse vídeo até o final vai conseguir aprender como multiplicar as suas rendas mensais aí, tá bom? Então esse vídeo está preparado com muito carinho para poder te auxiliar nessa jornada da liberdade geográfica. Mas para quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Leandro Mariani, eu tô viajando o mundo desde 2019. Por aqui eu trago conteúdo para quem quer se tornar um nômade digital, quem quer viajar o mundo com mais imersão cultural de uma forma mais barata, mudar, sair, quebrar dessa rotina e se jogar neste mundão aí. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, quer aprender a ganhar em dólar, quer aprender a viajar mais barato, quer aprender a cair na estrada o mais rápido possível, se inscreve nesse canal e bora lá começar com o conteúdo de hoje. Bom pessoal, eu quero dividir esse vídeo aqui em passos que eu fiz e que é uma metodologia que vai te ajudar aí com certeza a aumentar as suas fontes de renda e aumentar também consequentemente a sua saúde financeira, né? Eu sou uma pessoa que antes de me tornar nômade digital, eu sempre fui muito descontrolado financeiramente falando e até eu entender a chavinha que eu precisava para poder ter essa liberdade geográfica demorou muito tempo. E eu aprendi muito com os meus erros no passado. Eu consegui até mudar a forma como eu enxergava algumas coisas que é que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo de hoje. Então eu tenho certeza que se você é uma pessoa aí que está sofrendo por causa que não consegue juntar dinheiro, quer realizar um sonho e não consegue, está precisando aumentar essa fonte, mas às vezes você não fala o inglês, às vezes o seu trabalho não tem como ser promovido, ou você está desempregado, enfim, qualquer que seja a sua situação, eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar. Porque a gente tem duas grandes etapas quando a gente fala de multiplicar a nossa renda, multiplicar aquilo que a gente guarda, a nossa saúde financeira, né? A gente está falando de aumento das receitas e diminuição dos nossos custos. Quando a gente combina essas duas coisas, a gente tem o melhor cenário de todos, né? Porque imagina seu salário aumentar aí, suas rendas aumentarem e seus custos diminuírem. Você vai conseguir guardar muito mais. Mas eu também quero dar dicas aí para quem quer só ou aumentar suas receitas, né? Que isso também já é um grande ponto, ou diminuir os seus custos também, tá bom? Então bora lá, sem mais delongas, bora para a parte 1 desse vídeo. A primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é fazer uma autoavaliação das nossas coisas, né? Falei para vocês no início desse vídeo que eu era muito desorganizado financeiramente, né? Eu recebia o meu salário e quando assustava, eu já estava precisando do salário do próximo mês para cobrir os meus custos do mês que tinha mal começado. Eu não conseguia enxergar onde que eu poderia melhorar. Sabe que uma coisa que eu fazia muito, tipo naquela época, eu falava assim, ai gente, eu tô gastando muito, tô precisando de dinheiro, deixa eu cortar aqui o Netflix, que eu pagava na época, sei lá, R$15 por mês, porque isso vai salvar a minha vida financeira, né? E eu ficava olhando para as coisas pequenas e esquecia que às vezes tinha um elefante no quarto e eu não conseguia enxergar onde que era esse elefante. Eu ficava lá focando nas formiguinhas, naqueles custos pequenos que apareciam para mim, gastava muita energia naquelas formiguinhas, sacrificava minha vida de um montão para no final das contas eu continuar encalacrado, né? A gente precisa entender quais são os elefantes. Às vezes você vai ter um elefante para você destruir aí na sua casa que vai te fazer muito menos sacrifício do que matar várias formiguinhas, vários custos pequenos que você tem e você atuar num custo grande que você tem na sua vida, isso já vai resolver muito a sua vida financeira, né? E a mesma coisa acontece para as receitas também. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa fazer uma autoavaliação de onde que o nosso dinheiro está indo. Eu nunca tinha feito isso. Eu comecei a observar e fazer uma fotografia de como é que estava o meu cenário financeiro. E no início me deu um pouquinho de trabalho, pessoal. O que eu fiz? Eu resolvi fazer uma fotografia de 3 meses da minha vida. Então eu peguei um extrato de tudo que eu tinha gastado nos últimos 3 meses, né? Peguei cartão de crédito, extrato de banco, quanto eu tinha ganhado nos últimos 3 meses de salário e qualquer outro tipo de renda e resolvi planilhar isso, né? Então eu coloquei lá com tudo e fui classificando. Então eu gastei aqui em balada no mês de setembro, aqui ó, no sábado tal dia eu fui numa balada, no outro dia eu comprei uma cerveja, no outro dia eu fiz isso e fui listando e classificando. Ó, isso aqui são custos de roupa, isso aqui são custos com aprendizado, isso aqui são custos com meus hobbies, isso aqui são custos, enfim, fixos que eu não consigo diminuir, tipo aluguel, sei lá, alguma prestação que eu estava pagando, coisa desse tipo, outra conta de luz, internet, enfim. Fui classificando isso para entender quais eram os meus custos fixos, quanto eu custava fixamente, né, que eu não podia mudar muito, que seria talvez a questão de um aluguel, uma conta de luz, uma conta de água, e quais que eram os custos que eu podia atuar, um restaurante,
uma balada, uma coisa assim, uma viagem, etc. O que eu estava gastando com isso? E, gente, quando eu fiz esse exercício, eu caí para trás e percebi aonde realmente estavam meus elefantes. Não era o Netflix que ia me fazer mudar de vida. E sim, gente, a quantidade de vezes que eu estava gastando dinheiro para sair, para tomar cerveja, para encontrar os amigos, família, etc., restaurante, essas coisas. E eu comecei a fazer uma análise. Será que eu precisava, naquela frequência que eu estava fazendo, sair dessa forma? Ou será que aquilo era uma válvula de escape que eu estava utilizando com uma vida frustrada na rotina? Isso foi antes da minha volta ao mundo. E aí eu percebi que eu tinha vários custos de prazeres supérfluos na minha rotina que eu não precisava. Coisas que, hoje eu tô tão estressado do meu trabalho que eu quero comer uma comida japonesa que eu amo no restaurante tal, que é muito caro, para poder me satisfazer provisoriamente, sabe? Ou então comprar aquele tênis que às vezes eu nem tava precisando porque era o último lançamento para me dar aquele prazer momentâneo de ter uma coisa nova e que no outro dia eu já precisava comprar uma coisa diferente. Comecei a identificar esse tipo de coisa para poder cortar na minha rotina. E também foi a primeira vez que eu vi a necessidade de começar a pensar em fazer uma renda extra, que a gente vai ter um tópico só sobre isso, só que na época eu não sabia como fazer isso. Pensava assim, como que eu vou fazer uma renda extra na minha vida? Não tem jeito, eu trabalho no escritório, eu não sei fazer nada, eu não tenho habilidade, eu não tenho nada que me possa me dar uma renda extra, eu não tenho um apartamento que eu possa alugar, um imóvel que eu possa alugar, eu não tenho investimento nenhum, como é que eu posso aumentar isso? Enfim, depois de alguns anos eu descobri formas de fazer renda extra que eu vou trazer para vocês aqui nas outras etapas desse vídeo. Enfim, o exercício que eu quero propor para vocês nessa parte 1 é realmente entender esses 3 meses da sua vida para você ver quais são as suas fontes de renda, se elas são estáveis ou não, e também ver os seus custos para a gente separar no que é custo que você pode trabalhar, quais são esses maiores custos e quais são os custos fixos que você tem. E até nos custos fixos, pessoal, a gente pode atuar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu decidi fazer a minha viagem de volta ao mundo, eu tava olhando um apartamento maior, etc. E eu falei assim, gente, eu vou fazer aqui, eu vou começar a gastar mais de aluguel e não vou conseguir juntar dinheiro, porque eu vou ter esse custo muito maior. E se eu dividir um apartamento? E foi quando eu comecei a dividir um apartamento com um amigo. Então eu comecei a pagar bem menos de aluguel na época. Eu tava morando no Rio de Janeiro, mas eu conseguia salvar aquele dinheiro extra que eu tava determinando por um período. Eu me sacrifiquei por um período de tempo para conseguir juntar dinheiro mais rápido. Mas isso porque na época eu não sabia como ganhar em dólar, né, gente? Se às vezes eu tivesse pensado em ganhar em dólar pela internet, trabalhando umas 2 horas por dia como um freelancer ou como as outras formas que eu vou trazer para vocês aqui, eu não precisaria ter feito esse sacrifício, entendeu? Mas já a gente vai chegar nesse ponto. Bora para um ponto que eu acho que vocês estão muito interessados em saber, em diversificação de rendas extras, né? A gente não ficar dependendo só de uma coisa. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, se você tiver curiosidade de saber quais são as minhas rendas extras, eu vou deixar ele linkado aqui, mas hoje eu tenho 6 fontes de renda, não dependo só de uma coisa e isso é muito legal. Antigamente eu tinha essa questão de depender somente do meu salário de CLT para poder, em real, para poder sobreviver. E hoje eu vario muito. E existem algumas fontes de renda, pessoal, que elas vão te exigir um longo prazo, um investimento de longo prazo, alguma coisa assim. Então vão te exigir, sei lá, um conhecimento maior, que você vai ter que fazer um curso de uma profissão nova para poder atuar naquela área, e aí vai ter um prazo muito grande para você começar a fazer essa fonte de renda. E existem outras que você consegue trabalhar no curto prazo, que são essas que eu quero focar aqui. Coisas que são mais rápidas que você e na sua rotina você consegue estabelecer aí para começar a aumentar a sua renda. E eu sempre falo aqui no canal, gente, sinceramente, já deve ter cansado de ouvir isso, né? O meu foco é realmente fonte de renda em dólar, porque se você ficar focando em ganhar salários em real, a fonte de renda em real, esse dinheiro se dilui muito rápido. O custo de vida no Brasil ele é muito alto e ganhar em real, que é uma moeda desvalorizada, faz você trabalhar muito mais horas para fazer a mesma quantidade de dinheiro que você faria ganhando em dólar. E hoje em dia existem algumas diferentes formas de fonte de renda em dólar que vocês podem trabalhar. Só que para eu trazer nesse vídeo eu quero colocar alguns requisitos. Primeiro, que você não precise falar inglês, que não tenha necessidade de você falar inglês para trabalhar com essa fonte de renda. Segundo, que você não precisa de experiência prévia, qualquer pessoa aí que está assistindo esse vídeo possa fazer. E terceiro, que seja uma coisa de curto prazo, uma coisa que você consegue fazer mais rápido e consegue equilibrar aí na sua rotina que você tem hoje, né? Para as pessoas que trabalham às vezes muitas horas por dia, que você consiga se dedicar a fazer isso. E hoje em dia, gente, existem
as duas principais fontes de renda que eu vejo que atendem esses pré-requisitos, com certeza é trabalhar com o canal de um TikTok Dark e trabalhar como freelancer que ganha em dólar pela internet. E o que é cada uma dessas coisas, né? O TikTok Dark, gente, foi uma fonte de renda que me surpreendeu muito. Esse ano o TikTok ele começou a monetizar os produtores de conteúdo. E quando a gente coloca a palavra Dark na frente, a gente tá falando sobre canais que você não precisa aparecer. Claro, Leandro, eu quero aparecer, não tem problema de fazer vídeo. Ótimo, então você segue o jogo, pode fazer vídeos lá aparecendo, fazendo suas dancinhas, etc. Que isso tem uma fonte de renda, pode ser uma fonte de renda muito interessante aí para você. Mas para as pessoas que não querem partir por esse caminho, você pode pensar em outras soluções. Todas as redes sociais te permitem criar canais dark, tá? Então, por exemplo, você já deve ter visto o vídeo aqui no YouTube em que são só áudios, né? Por exemplo, assim, a meditação guiada, sei lá, mantra de não sei o que, a lista de música de não sei, das melhores do sertanejo, coisas assim, qualquer coisa você pode achar. Isso aí são pessoas que estão ali por trás, que estão ganhando por views. Só que o YouTube, gente, ele é muito difícil viralizar. Eu tô há 2 anos, talvez, no YouTube, e olha pra vocês verem a quantidade de inscritos que eu tenho. É uma quantidade boa, mas são 2 anos de trabalho muito pesado, e o crescimento ele é muito, não é na perspectiva que a gente espera, né? Já o TikTok é um outro cenário. Quantas pessoas vocês já ouviram falar que viralizaram no TikTok, né? Realmente é uma ferramenta que ela impulsiona muito o produtor de conteúdo. Principalmente no início, quando você começa a produzir conteúdo, você percebe que você tem 0 seguidores, você posta o primeiro vídeo, esse primeiro vídeo já chega a quase 1000 pessoas, e você já começa a ganhar seguidor desde o primeiro vídeo. Então, assim, realmente é um canal que ajuda muito o produtor de conteúdo. E com a monetização, ficou muito fácil você fazer uma renda extra. E o melhor, o TikTok ele paga em dólar. Mesmo se você cria conteúdo em português e conteúdo sem aparecer na tela, né? Então tem vídeo muito simples, gente. Às vezes aquele vídeo do cachorrinho pulando que você vê, sabe? Aquela coisa que você gosta de assistir. A pessoa que tá postando aquilo lá por trás, ela tá enchendo o bolso de dinheiro só de você estar assistindo o vídeo dela, tá? Então essa é uma ótima forma de você ganhar dinheiro. Pra vocês terem ideia, eu comecei o meu canal num dia, com 3 semanas eu tava, mais ou menos na verdade, 3 semanas eu tava apto a monetizar, e com um mês eu já tinha passado de 20 mil seguidores, gente, com um mês de canal. Então, assim, realmente é um crescimento muito grande. Para eu atingir os 20 mil seguidores no Instagram, gente, foram muitos anos para eu poder bater essa meta, sabe? Se você não me segue, inclusive, pode seguir lá no @euleandromariani. E existem alguns nichos legais que você pode atuar, que já eu vou falar sobre isso. Mas antes, eu quero falar um pouquinho também sobre a outra oportunidade que você tem como freelancer. Freelancer, gente, hoje para ganhar em dólar, você tem um universo também muito grande. Se você fala inglês, se você tem muita experiência de mercado, não faz sentido você está trabalhando para o Brasil hoje em dia. Realmente não tem porquê você estar fazendo isso. Se você tem um inglês intermediário, não tem porquê. Se você não fala inglês e não tem experiência, uma boa notícia para você também. Existem muitas vagas. Claro que não tão quanto as pessoas que falam inglês, mas existem muitas possibilidades. Sabe por quê? Porque existem hoje em dia muitas empresas que estão procurando prospectar seus clientes, começar seus negócios no Brasil, precisam de pessoas que falem português para elas, para atuar. Então, empresas lá nos Estados Unidos, empresas na Espanha. Eu tenho até um podcast que eu vou deixar linkado aqui na descrição, chama Pod Viajante, um episódio com uma aluna minha que ela não fala nada de inglês. Hoje ela já fala porque ela virou nômade digital e está viajando o mundo. Mas ela começou a trabalhar pela internet não falando nada de inglês, e ela trabalha justamente nesse nicho. Ela trabalha para uma empresa na Espanha, ou seja, pagamentos com moedas valorizadas, euros e etc. E ela trabalha atendendo o Brasil. Então o trabalho dela é 100% em português. E ela faz isso recebendo uma moeda valorizada. Aí foi isso que permitiu ela conseguir viajar como nômade digital. E mesmo sem falar inglês nenhum, sabe? E vou deixar, eu tenho vários episódios no meu podcast que falam sobre isso também. Eu tenho um outro aluno que não fala nada de inglês, saiu do universo de CrossFit, ele era professor de CrossFit, nunca teve experiência de trabalho com nada, e hoje ele também trabalha para uma empresa lá da Inglaterra, online, recebendo em pounds e viajando o mundo também, tá aprendendo inglês, tá crescendo na carreira, mas ele começou sem falar inglês nenhum, hoje ainda não fala, tá? Ele tá no processo, tem a história dele, chama Arthur, vou deixar esses episódios linkados aqui na descrição do vídeo, caso você queira escutar, tá bom? E assim, tanto para essa questão dos melhores nichos do TikTok, questões de como aplicar para essas vagas, como conseguir essas vagas incríveis aí, que pagam em dólar, gente,
eu vou fazer um convite especial para vocês. Eu vou fazer mais uma edição do meu evento Visto para Liberdade, e nesse evento, gente, eu vou te dar o passo a passo completo aí para você conseguir essas vagas e conseguir finalmente a sua liberdade geográfica, ganhar seu salário em dólar, deixar essa questão de real para trás, sabe? Que a gente tá cansado de ganhar em real, ficar sofrendo aí, trabalhando horas do seu dia, vendo a vida passar da janela da sua casa com salários desvalorizados. Então, se você quiser aprender isso aí, o link tá na descrição aí, não deixa, gente, que vai ser muito incrível este nosso encontro, vocês vão explodir a cabeça. Eu tenho infinitos casos de pessoas que só de ir no evento conseguiram seus trabalhos remotos, conseguiram viajar o mundo aí de uma maneira muito mais barata, vai ter muita coisa legal, tá bom? Então fica o convite para vocês, o link tá na descrição. Dito isso, pessoal, bora para nossa próxima parte aqui, a gente tá falando sobre planejamentos e metas, né? Eu imagino que se você tá assistindo esse vídeo é porque você tem alguma meta para conseguir aumentar aí o seu salário e conseguir atingir essa meta, né? Esse sonho, seu objetivo e esse seu sonho. E aí a gente precisa entender, pessoal, que tudo na vida vem de um esforço. Então, se eu quero criar um canal do TikTok, igual eu falei, ser um freelancer, etc., você pode sim se dedicar algumas poucas horas do seu dia para fazer isso. Você não precisa fazer uma transição de carreira, tipo assim, eu vou me demitir para começar no TikTok, eu vou me demitir para ser um freelancer. Não. Você começa se dedicando 1, 2, 3 horas por dia, o que cabe na sua rotina. Você pode pegar, às vezes, por exemplo, ter um canal do TikTok, ou também ser freelancer, pegar um trabalho com flexibilidade, que é isso que eu gosto desses dois trabalhos, porque nesses trabalhos você não tem aquele horário fixo, né, de trabalhar de 8 às 5 da tarde, etc. Não, você trabalha por demanda. Então você pode pegar, às vezes, talvez um sábado ou um domingo e produzir um monte de vídeo pro TikTok, ou então pegar um cliente daí na plataforma e fazer todo o trabalho dele num dia só concentrado e entregar para ele, fazendo essa transição, e aí aos poucos você vai vendo que seus salários em dólar eles vão ser maiores do que os seus ganhos em reais, e você pode fazer uma transição aí escalonada, né? Você não precisa fazer uma transição muito brusca para poder começar nessa vida nômade e nesses seus objetivos. Mas você precisa saber que sim, você precisa se dedicar algumas horas para poder fazer isso acontecer. Então, como é que vai ser esse planejamento seu de tempo para isso? Você tem tempo hoje? Você consegue se organizar? Quanto você precisa juntar? Quanto você quer juntar? Qual que é o seu objetivo? Para isso, quanto tempo você vai se dedicar? Qual que é o salário que você precisa ter para poder atingir seu objetivo? Você quer fazer uma renda extra de o quê? De $1.000 por mês? Beleza, $1.000. Se eu trabalhar aqui como freelancer, eu estou vendo que eu preciso me dedicar mais ou menos umas 2 horas por dia. Eu tenho esse tempo? Eu consigo fazer isso na minha rotina hoje? Ou não? Será que eu vou fazer alguma coisa diferente? Então, será que eu vou pro TikTok, porque o TikTok tá pagando mais? Será que eu vou pro universo do freelancer? Como é que eu vou fazer isso? Então, a gente precisa ter esse planejamento de meta muito específico e muito certo, de acordo com a sua rotina hoje. Isso também é muito importante a gente levar em consideração. Agora, a gente precisa falar da nossa próxima parte também, que são em relação aos nossos custos, né, pessoal? Eu já falei com vocês daquele cenário atual lá, a gente entender como que funciona os nossos custos para a gente atacar nos grandes custos. Mas isso não precisa ser um trabalho provisório, sabe? Isso não precisa ser uma medida rápida que você vai fazer na sua vida só por um certo período de tempo. Isso pode ser permanente. Hoje eu tenho um estilo de vida muito mais minimalista. Eu gasto muito pouco. Eu não pago passagem de avião cara. Eu não pago hospedagem cara. Eu sempre economizo em todos os meus custos de viagem. Então eu vejo um erro muito grande das pessoas que querem se tornar nômades em querer focar somente no trabalho remoto. Eu quero conseguir um trabalho remoto a qualquer custo para ter um salário, e só isso já é suficiente para eu me tornar um nômade digital. Mas não é só isso. Se você não sabe economizar numa passagem aérea, se você não sabe economizar no seguro de viagem, se você não sabe economizar numa hospedagem, né, no aluguel de uma hospedagem, você vai ter que ficar muitas horas do seu dia trabalhando para poder sustentar aquele estilo de vida caro na estrada ou na sua cidade. Então a gente precisa entender como economizar nos principais custos, tá, pessoal? E a notícia boa é que no evento também, para quem se cadastrou, eu vou falar sobre várias dicas, vão ter guias, e-books que eu vou distribuir para os participantes para poder te ajudar e auxiliar em saber como economizar nesses principais custos. Porque não adianta nada, pessoal, você viver uma vida. Quero viver a vida dos meus sonhos, conhecer o destino do meu sonho sempre foi ir para o Japão. Tá, aí você vai pro Japão. Quando você olha a passagem pro Japão, a passagem tá caríssima. Aí você vai lá e paga. Aí chega no Japão, a hospedagem é caríssima. Aí você vai lá, tem que ficar o dia inteiro em frente ao computador trabalhando para poder
pagar a sua viagem cara. Se você aprende a viajar barato, você pode trabalhar algumas horas do seu dia e sustentar o seu nível de viagem por lá. E viajar barato, gente, tem muito o conceito de que é perrengue, né? E a gente precisa desencilhar essas coisas. Não necessariamente é perrengue. Pode passar perrengue sim, etc. Eu não tô falando que a vida nômade, por si só, ela já tem perrengue, na verdade. Já tem muitos perrengues que você vive no seu dia a dia. Só que pra você ter uma ideia, gente, perrengue pra mim hoje é muito diferente. Perrengue pra mim era quando eu ficava olhando pro meu relógio esperando sexta-feira chegar, dar o horário pra eu sair do meu trabalho, ficar vivendo esperando as minhas férias ou o final de semana. Isso é perrengue. Ficar no trânsito pra chegar no trabalho, sabe? Pegar ônibus pra ir trabalhar. Isso é perrengue. Os perrengues da vida nômade, para mim, eles são fichinhas perto das coisas que eu tenho para viver na minha vida, das experiências que eu tenho. Mas não necessariamente também viajar barato significa isso, tá? A gente precisa desvencilhar essas coisas e aprender essas etapas. Dedique-se tempo em aprender como economizar na sua viagem. Não só em conseguir um trabalho remoto, porque isso vai te ajudar muito a ter um equilíbrio melhor entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Pessoal, então é isso. Se vocês seguirem essas dicas, eu não tenho dúvidas que vocês vão conseguir melhorar a saúde financeira de vocês, aumentar suas rendas em dólar pela internet, viajar mais e conseguir ter um equilíbrio melhor aí na sua vida pessoal e profissional. Sempre o foco, gente, o meu método que eu ensino, que eu falo aqui sempre vai ser aumentar suas receitas ganhando em dólar e viajar com baixos custos. Isso é o equilíbrio perfeito para fazer com que você consiga viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? Viver realmente os seus sonhos com qualidade, e é isso que eu quero para cada um de vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, isso me ajuda muito na entrega. Mande para seus amigos aí da família, amigos do trabalho, amigos da escola, pessoas que estão querendo aí viver um estilo diferente e mostrar que é possível sim a gente viver uma vida que a gente sempre sonhou. Existem caminhos diferentes. Então é isso, pessoal. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.